E aí, pessoal? Hoje vamos falar de como a PNL pode te ajudar a ter mais foco e confiança para alcançar o seu potencial máximo, seja no esporte, na arte ou em qualquer área da sua vida. Bem-vindo a mais um podcast da PNL Mastery Series X. Nosso objetivo é te ajudar a ser um profissional de PNL. Isso aí. E como essa reprogramação mental impacta um atleta que está prestes a entrar em campo para uma final de campeonato? Pensa comigo. Um atleta, sei lá, super talentoso, mas que na hora H, diante da torcida e da pressão, ele trava e não consegue mostrar tudo que ele sabe. A PNL te ensina para ajudar ele a gerenciar essas emoções, a ter o mais foco e usar a pressão a favor dele. Faz sentido. Às vezes a gente sabe que tem a capacidade, mas parece que é um botãozinho de autossabotagem que a gente acaba apertando sem querer, né? É exatamente isso. A PNL ajuda a gente a identificar e reprogramar esses padrões de comportamento que nos limitam. Através de técnicas específicas, a gente consegue criar novos caminhos neurais, instalando hábitos mentais que, nos impulsionam para o sucesso. Interessante. Então a PNL não serve só para lidar com a ansiedade, mas também para desenvolver outras habilidades mentais importantes para alta performance, tipo foco, disciplina e autoconfiança. Com certeza. A PNL é como um canivete suíço para o desenvolvimento pessoal. Ela dá ferramentas para a gente trabalhar vários aspectos da nossa mente, desde o controle das emoções até a reprogramação de crenças limitantes. E quais são os principais desafios que a galera enfrenta quando o assunto é performance? Aquelas dificuldades que temem em aparecer e atrapalhar o nosso desempenho? Os famosos sabotadores internos, né? Um dos mais comuns é a falta de foco, seja por causa das distrações externas, tipo o celular vibrando toda hora, ou pelas distrações internas, tipo aqueles pensamentos que não te deixam em paz. É tipo, quem nunca se pegou pensando na lista de compras no meio de uma apresentação importante, né? Pois é. Outro desafio que derruba muita gente é a baixa autoconfiança. Aquela vozinha interna que fica dizendo, você não é bom bastante, você vai fracassar, nem tenta que não vai dar certo. Essas crenças limitantes são tipo âncoras, sabe? Que impedem a gente de alcançar nosso potencial máximo. E a ansiedade de performance? Aquele frio na barriga que te paralisa antes de um momento importante. Essa é clássica. O medo de errar, de ser julgado, de não corresponder às expectativas, tudo isso gera um monte de pensamentos e sensações que impactam diretamente na nossa performance. E tem também a inconsistência, né? Tem dias que a gente tá voando, tudo flui, e em outros parece que a gente tá andando em câmera lenta, com o freio de mão puxado. A inconsistência é o outro desafio que a PNL ajuda a gente a superar. Usando técnicas como a ancoragem, por exemplo, a gente consegue acessar o estado de fluxo, sabe? Aquele momento mágico em que tudo se encaixa e a performance atinge o ápice com mais facilidade. Falando em ancoragem, me explica melhor como essa técnica funciona. A ancoragem é como criar um atalho para um estado emocional positivo. Lembra daquela sensação de alegria, super intensa, que você sentiu ao realizar um sonho? Ou daquela calma e tranquilidade que você experimentou num lugar especial? Com a ancoragem, você pode associar essa emoção a um gesto, uma imagem, uma palavra e acionar esse botão mágico sem que precisar. Parece mágica. É. Mas como a gente faz para criar essas âncoras? Primeiro, você precisa reviver a experiência com todos os sentidos. Mergulha naquela memória, sente as emoções, as sensações físicas, os cheiros, os sons, tudo. Quando a emoção estiver no auge, escolhe um gesto, uma imagem ou uma palavra que seja fácil de lembrar e associa essa emoção. Repete esse processo algumas vezes para fortalecer a âncora. Então, por exemplo, o jogador de tênis pode usar a ancoragem para reviver a sensação de um saque perfeito antes de cada saque importante. Exatamente. Ele pode associar a sensação de confiança e precisão do saque a um gesto específico, como, tocar a raquete de um jeito especial. Na hora do jogo, ao fazer esse gesto, ele acessa instantaneamente o estado emocional que ele quer, aumentando as chances de sucesso. Que técnica poderosa! E além da ancoragem, quais outras ferramentas a PNL oferece para a gente alcançar a alta performance? A gente tem a visualização, que é muito mais do que simplesmente imaginar algo. Na PNL, a visualização é uma experiência multissensorial, sabe? Rica em detalhes e emoções. É como se você estivesse criando um filme em HD na sua mente, ensaiando mentalmente para o sucesso. E essa visualização turbinada funciona mesmo. Vários estudos comprovam que a visualização ativa as mesmas áreas do cérebro que a prática física, fortalecendo a memória muscular, a confiança e a performance. Incrível. Mas e aquelas crenças limitantes que a gente falou antes? Como a PNL pode ajudar a gente a lidar com esses sabotadores internos? A PNL usa técnicas poderosas para transformar crenças limitantes em crenças fortalecedoras. O primeiro passo é identificar a crença que está te atrapalhando, eu não sou bom em falar em público. Aí você vai questionar essa crença, buscando evidências que mostrem o contrário. Por exemplo, teve alguma vez que eu falei bem em público, o que me fez ter sucesso. E a partir daí a gente começa a construir uma nova crença mais positiva e poderosa. Exatamente. Você troca a crença antiga por uma nova, eu sou capaz de me comunicar com clareza e confiança.
Repete essa nova crença com convicção, se visualiza tendo sucesso, até que ela vire uma verdade absoluta para você. Parece um processo libertador. Que outras ferramentas a PNL oferece para a gente alcançar o máximo de performance? A gente tem um modelo teto, uma técnica fantástica para manter o foco no presente e lidar com as distrações. Imagina um jogador de futebol que perde um pênalti e precisa se reconectar com o jogo. Ele pode usar o touch para avaliar como ele está se sentindo, aplicar uma técnica para recuperar o foco, tipo respirar fundo, e voltar para o jogo com mais concentração. Interessante. É como se a gente tivesse um botão de reset mental, sabe? Para voltar pro eixo quando a gente se distrai. Exatamente. O touch é um guia prático para manter o controle da mente e evitar que as distrações atrapalhem nosso desempenho. Que é a modelagem de excelência. Como essa técnica pode ser usada para melhorar a performance? Observando os mestres, assistindo vídeos de pessoas que você admira, analisando a postura, os gestos, o tom de voz, a forma como elas falam e prendem a atenção das pessoas. É como se a gente tivesse acesso aos bastidores da mente dos grandes comunicadores, né? Desvendando os segredos e aprendendo com os truques. Exatamente. A modelagem de excelência permite aprender com os melhores, adaptar as estratégias deles ao nosso estilo e turbinar nossas habilidades. E para você ter uma ideia de como a PNL funciona na prática, vamos dar uma olhada em alguns exemplos, sabe? De como essas técnicas podem ser usadas em diferentes áreas. Eu adoro exemplos. Ajudam a gente a entender como aplicar a PNL no dia a dia e ver como ela pode fazer a diferença de verdade. Com certeza. Vamos começar com o esporte. Imagina um jogador de futebol se preparando para cobrar um pênalti decisivo no final de campeonato. A pressão da torcida, o peso da responsabilidade, tudo isso pode afetar o foco e a confiança dele. Nossa, deve ser muita adrenalina. Dá pra sentir daqui a tensão do momento. E é aí que a PNL entra em jogo. Usando a técnica da ancoragem, ele pode acessar um estado mental de calma e concentração, como se ele estivesse treinando sozinho, sabe? Sem nenhuma pressão. Então, mesmo no meio do caos da final, com a torcida gritando, ele consegue, se desligar de tudo e se concentrar só na bola e no gol. Exatamente. Ele aciona a âncora que ele treinou antes, sabe? Revive a sensação de um pênalti perfeito que ele cobrou no passado. Essa âncora conecta ele, na hora, com aquele estado de flow, de precisão, de confiança. E caramba, isso é muito legal. E no mundo da música, como a PNL, pode ajudar um artista a lidar com o frio na barriga antes de um show importante. Digamos que um músico está prestes a subir no palco para um show lotado. A ansiedade, o medo de errar, a expectativa da galera, tudo isso pode criar um bloqueio e atrapalhar a performance. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga antes de uma apresentação importante, né? Parece que as mãos são frio, a boca seca, o coração dispara. E nessa hora, a visualização avançada pode ser a salvação da lavoura. O músico pode se imaginar no palco, sentindo a energia da plateia, ouvindo os aplausos, vendo cada detalhe do show. É como se ele estivesse fazendo um ensaio geral na mente, né? Isso. A visualização com todos os detalhes, os sons, as cores, as emoções, prepara a mente e o corpo para o sucesso. E no mundo corporativo? Como a PNL pode ajudar, por exemplo, alguém que precisa apresentar um projeto para um cliente importante? A PNL é uma aliada poderosa para qualquer tipo de apresentação. Digamos que uma pessoa está nervosa para apresentar um projeto para um cliente. Ela pode usar a técnica da reprogramação de crença para transformar o medo em confiança. Então, ao invés de pensar eu vou travar na frente do cliente, ela pode reprogramar essa crença para eu vou apresentar meu projeto com clareza e segurança. Isso aí. Ela pode identificar as crenças que estão gerando a insegurança e trocar por crenças fortalecedoras que impulsionem ela para o sucesso. E como o modelo Taiti pode ajudar nessa situação? Digamos que durante a apresentação ela percebe que está começando a se distrair. Nesse momento ela pode usar o touch para voltar a se concentrar. Ela avalia como está a mente dela, né? Percebendo a distração e aplica uma técnica para recuperar a concentração, como respirar fundo ou usar ancoragem. Aí ela vê se o foco voltou e continua a apresentação com mais segurança. É tipo um botão de reset mental pra gente voltar pro eixo quando se distrai, né? Exatamente. O touch é um guia para manter o controle da mente, sabe? E evitar que as distrações atrapalhem a gente. E a modelagem de excelência. Como essa técnica pode ser usada para melhorar a performance em apresentações? Observando os mestres da comunicação. Assistindo a vídeos de apresentações de pessoas que você admira, analisando a postura, a linguagem corporal, o tom de voz, a forma como elas constroem os argumentos, como elas cativam a atenção da plateia. É como ter acesso aos bastidores da mente dos grandes comunicadores, né? Desvendando os segredos, aprendendo com os truques. Exatamente. A modelagem de excelência permite que a gente aprenda com os melhores, adaptando as estratégias para a gente e melhorando nossas habilidades de comunicação. Nossa, esses exemplos são demais. Mostram como a PNL é versátil e pode ser usada em várias áreas da vida. Mas qual é o segredo para ter sucesso com a PNL? O que faz diferença na hora de aplicar essas técnicas?
A chave do sucesso com a PNL é a prática constante e a personalização das técnicas, sabe? É como aprender a tocar um instrumento musical. Quanto mais você treina, mais habilidade você desenvolve. E, assim como cada músico tem seu próprio estilo, cada pessoa precisa adaptar as técnicas da PNL para a sua individualidade e para os seus objetivos e necessidades. Então não existe uma fórmula mágica. O importante é experimentar, descobrir o que funciona melhor para cada um e se dedicar à prática, certo? Exatamente. A PNL é um processo de autoconhecimento, de experimentação e de aprimoramento constante. E para quem está começando agora, o que você recomenda? Comece explorando os recursos que a gente já mencionou, tipo os livros da PNL Mastery Series e o curso Masterclass PNL 1111. Mergulha nesse universo, aprende as técnicas básicas, pratica com dedicação e você vai se surpreender com os resultados. E se a pessoa quiser um acompanhamento mais individualizado, a ajuda de um profissional de PNL pode fazer a diferença. Com certeza. Um practitioner experiente pode te ajudar a trilhar o caminho do autoconhecimento, a identificar seus bloqueios, definir seus objetivos, traçar um plano de ação para você realizar seus sonhos. É como ter um guia experiente te conduzindo por uma trilha, né? Te mostrando os atalhos, te ajudando a superar os obstáculos e te incentivando a chegar no topo da montanha. Perfeito. A PNL é uma ferramenta poderosa, mas o verdadeiro poder está nas suas mãos. Use essa ferramenta com sabedoria, com ética, com responsabilidade e você vai ver sua vida se transformar de uma maneira incrível. Que tal a gente dar uma olhada nos pontos principais que a gente viu hoje? Boa! É sempre bom a gente revisar o que aprendeu, né? Para ter certeza que tá tudo fresquinho na memória. A gente começou falando sobre o que é a PNL, essa técnica que nos ensina a usar a mente para reprogramar nossas crenças, controlar as emoções e alcançar alta performance em qualquer área da vida. A PNL é tipo um mapa da nossa mente que mostra os caminhos para a gente alcançar nossos objetivos e construir a realidade que a gente quer. E a gente viu também como a PNL ajuda a gente a entender a conexão entre nossos pensamentos, nossas emoções e nossas ações, né? E como a gente pode usar isso a nosso favor. É como se a PNL abrisse a nossa mente para um mundo de possibilidades, mostrando que a gente é capaz de muito mais do que imagina. A gente explorou os desafios mais comuns que a galera enfrenta, né? Tipo, falta de foco, a baixa autoconfiança, a ansiedade e a inconsistência. E vimos que a PNL oferece várias ferramentas para a gente superar esses desafios, como ancoragem, a visualização, a reprogramação de crenças, o modelo Toteshi e a modelagem de excelência. Vimos como essas técnicas podem ser usadas em várias situações, desde um atleta se preparando para uma competição até um profissional fazendo uma apresentação. A PNL é tipo um canivete suíço, né? Ferramenta para tudo. E o legal é que a PNL não é uma fórmula mágica, mas um convite para a gente se conhecer melhor, experimentar e sempre buscar melhorar. Isso aí. Cada um tem seu ritmo, suas necessidades, seus objetivos. A PNL incentiva a gente a descobrir o que funciona melhor para cada um e adaptar as técnicas. Para quem está começando agora, a gente recomenda os livros da PNL Mastery Series e o curso Masterclass PNL 1111, que são tipo a bíblia da PNL, com tudo que você precisa saber para dominar essa técnica e transformar sua vida. São materiais ótimos para quem quer mergulhar nesse mundo da PNL. E não podemos esquecer da importância de ter um profissional de PNL te acompanhando, né? Ele pode te dar um suporte personalizado e te ajudar a alcançar seus objetivos mais rápido. Um bom practitioner te guia pelos caminhos da PNL, te ajuda a entender sua mente e usar todo o seu potencial. E pra gente finalizar, fica a pergunta. O que você está esperando para usar a PNL e criar a vida que você sempre sonhou? A PNL te dá as ferramentas, o mapa, a bússola. Agora é com você. Explora as possibilidades e começa a construir sua jornada de sucesso. A gente se vê no próximo episódio da PNL Mastery Series X. Até lá!